vamos lá. Mesmo caindo na rotina, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo esse podcast. Estamos dando início a mais um podcast, pode propagar. Eita. E meu nome é Luiz Carlos Sumelli, para quem não me conhece, mais conhecido como Luizinho. Trabalhei durante 44 anos na indústria farmacêutica e hoje eu estou tendo aqui o privilégio de receber um colega vindo de fora. Olha para você ver. Diretamente de Bebedouro. Olha para vocês ver a preocupação. Depois dele ter parado muito tempo longe da indústria, ele ainda se prontificou para vir aqui bater um papo com a gente e esperamos que esse bate-papo seja útil aí no futuro para vocês, jovens representantes. Eu estou tendo o prazer de receber aqui o senhor Roberto de Oliveira, vindo especialmente e recebeu um convite do nosso amigo Wilson, viu, Wilson? Veio aqui e espero que você também aproveite esse podcast. Roberto, muito obrigado por você atender o nosso convite e vir aqui prestigiar com o seu conhecimento o nosso humilde podcast. Para que a gente possa iniciar, quem é o Roberto de Oliveira? Bom, inicialmente, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Usando a tua iniciativa. O Roberto Oliveira é um caipira lá de Bebedouro, que nasceu lá, né? Em 1951, e que teve a sorte na vida de enveredar pelo caminho, sob protestos, porque naquela época meus pais queriam que eu fosse barbeiro, mecânico, alguma coisa assim que pudesse ganhar dinheiro rápido, né? Mas eu não tinha vocação para isso. E eu me dei em conta, consegui entrar na Ford, né? Na década de 70, por aí. Naquele tempo era Ford. Mas foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Paramount, que era uma empresa que tinha lá em São Paulo, que fazia tecidos, que depois foi vendida para Lacoste. Aí eu saí dessa empresa e fui trabalhar na Ford Willys do Brasil, que era o sonho do meu pai. Tentar realizar o sonho do seu pai. Mas o sonho dele não batia com o meu sonho, que eu via os representantes de laboratório. Quando eu era menino, eu trabalhei numa farmácia e eu via os representantes de laboratório chegarem, fazer aquele, né, meio de campo farmacêutico, de, poxa, bem arrumadinho. Bem arrumadinho, né, as pastas bonitas, carro, né? Então eu falei, olha, um dia se eu crescer eu queria ser representante de laboratório. E aí, lá em São Paulo eu fiquei conhecendo uns amigos, né? Um deles, até se estiver vendo esse podcast, é o José Batista Filho. Que legal. O Zé Batista era muito amigo do Lasanha. Lasanha é gente conhecida aqui. Da Welcome. Da Welcome. Então eu fiz teste na Welcome, fiz na Johnson, fiz na Shirley, numa época em que eu estava de férias da Ford Willys. Aí eu falei, primeiro que se der certo me chamar eu vou para laboratório, né? E aí o primeiro que me chamou foi a Shirley. E você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo nessa época. Já era casado? Eu era solteiro. Solteiro. E namorava com uma moça de Bebedouro, que hoje é minha esposa, né? Poxa, eu que tinha conversado com você, mas ficou casado há muito tempo? Que eu estou casado? Faz tanto tempo que às vezes eu brinco com ela que eu nem lembro direito como foi. Nem lembra, que legal. Mas nós estamos casados há 50, fora namoro, noivado, casado mesmo, de papel passado, como dizia antigamente, 51 anos. 51, parabéns, parabéns. E hoje a gente tem que falar que é com a mesma mulher, né? E de tudo isso surgiu quem? Seu filho? Eu tenho um filho e uma filha. Duas coisas preciosas na minha vida, né? E depois, ainda falando em preciosas na minha vida, além dos filhos ainda tem uns netos e a nora.
né? O filho, Mas eu né? acho, quer dizer, eu acho que você falou que tem os filhos maravilhosos, netos maravilhosos, né? Eu queria que você me E a nora também, senão E, a depois... e ela vai estar assistindo e falar, você esqueceu de mim, sogrão, né? Eu queria tirar uma dúvida, e Sim. você tem filhos, você tem netos, mas eu acho que você tem uma responsabilidade, não sei, eu não sei, o que é Casa da Alegria? Então, eu tenho um filho que é... Pois é, vocês foram longe agora, hein? Vocês Longe buscaram não. minha vida. Eu acho que é a sua vida, aquilo que você plantou, aquilo que você está colhendo, e que você seja um exemplo para muita gente. Oh, muito obrigado. E de fato isso é uma coisa que me arrepia. E emociona. Então, aí, ó, tá aí, ó. Vamos esse ver. é o logo aí da Casa da Alegria. Ah, é o logo? Ah, Isso. tá. Aí eu vou contar para vocês. Essa primeira é minha filha. Essa daqui, a Vanessa. Ah, é sua filha. Ela é o bacana. motivo. É. Social e pessoal. Com uma equipe dedicada e apaixonada, a Casa da Alegria oferece uma variedade de atividades, incluindo jogos, esportes, artes Isso é a banda deles. que ajudam a estimular a confiança, a independência e a socialização desses jovens. Além disso, a Casa da Alegria também oferece serviços de saúde e bem-estar, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional e terapias de grupo, para garantir que os jovens tenham uma vida saudável e equilibrada. Este ambiente seguro e acolhedor permite que os jovens explorem novos interesses, façam amizades duradouras e sejam estimulados a alcançar seu pleno potencial. A Casa da Alegria tem um impacto significativo na vida dos jovens com síndrome de Down e suas famílias, oferecendo-lhes suporte e oportunidades para se desenvolverem e prosperarem. Através de sua dedicação e paixão, a Casa da Alegria continua a ser uma força positiva na comunidade de Bebedouro e uma fonte de alegria e esperança para aqueles que procuram seu apoio. Que tal ser um voluntário? Que legal. Ainda bem que você parou aí, senão eu ia começar a chorar. Aqui. Não, aqui você não vai ser o primeiro a chorar, não. Aqui muita gente já chorou. Chorar por coisas belas, coisas grandes. Eu acho que isso aí... Eu é que estou aqui emocionado, né? De ver o ato que você tem, de você ser uma das pessoas muito importantes. Então eu considero você aí como pai também dessas crianças aí. Verdade. E você fica à vontade para fazer sua propaganda, tudo aí, explicar o que é a Casa da Alegria. A Casa da Alegria, quando eu fui para Curitiba, né, eu saí de Ribeirão Preto, era gerente distrital aqui, na época HMR, e eles me transferiram como regional no sul do país. Então eu morava em Curitiba, trabalhava Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E eu tenho um filho e tenho essa filha, né, com síndrome de Down. E lá em Curitiba, ela teve um tratamento lá que eu achava uma coisa assim fantástica. Até eu sou de origem presbiteriana, igreja presbiteriana, e lá tinha uma senhora, uma doutora fantástica. O nome dela é Zilda Arnes, mulher do Dom Evaristo Arnes. Famosa. Ela morreu, inclusive, no Haiti, o teto da igreja... eu lembro, isso aí foi repercussão nacional. Foi. Eu a conheci e ela me mostrou esse trabalho que eles faziam lá com síndrome de Down. Eu achei fantástico, porque a minha filha foi alfabetizada aqui em Ribeirão Preto, ela tinha um balé aqui que chamava Rose Balé, ela participou, viajou com esses... Quer dizer, nós procuramos dar para ela uma condição de vida a melhor possível dentro das nossas possibilidades, obviamente. A primeira coisa, quem tem uma criança com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de problema, é aceitar isto. Porque o grande problema que eu vejo é que tem muito pai e muita mãe que espera, e é claro, é evidente, é óbvio, uma criança normal. E quando vem uma criança que foge dos padrões, que a gente acha que é normal, eles perdem o chão, perdem a noção daquilo, quer dizer, eles não aceitam aquilo porque eles estavam preocupados de ter um filho igual a maioria tem. No meu caso, nós somos diferentes. Nós abraçamos a Vanessa,
né? E sempre agradecemos a Deus por ter a Vanessa e o Roberto Júnior, e procuramos dar a eles, dentro das nossas condições, o melhor, né? Então eu fiquei encantado com esse trabalho lá de Curitiba e falei, o dia que eu me aposentar, eu vou arrumar um jeito de... Aí quando eu me aposentei, vim para Bebedouro, retribuir todo esse carinho que a sua filha teve lá. Eu falei, eu vou montar. Aí eu procurei a APAE lá e não deu muito certo, porque infelizmente o poder econômico às vezes é mais importante do que os seus sonhos. Os teus sonhos, né? Então eu não queria cobrar nada. Eu tinha uma condição já razoável, tinha uma casa lá em Bebedouro, no centro. Falei, eu vou aglutinar mais ou menos umas 10 crianças e vou começar com esse trabalho aí como era lá. Aí contratamos uma psicóloga que também se entusiasmou, algumas voluntárias lá da cidade, da igreja, e começou um trabalho. E hoje esse trabalho está crescendo, se tornou uma ONG, hoje nós temos 15 jovens lá, e o objetivo principal, conforme vocês viram aí, é a socialização deles. Desculpa, 15 jovens que são... Todos síndrome de Down. Todos síndrome. Então são são 15 jovens. 15 jovens com síndrome de Down. Inclusive esse é um dos problemas que muitas vezes as pessoas se animam lá, quem tem filho com outro tipo de problema, né? E querem levar lá para casa. E lá não é uma casa para todos, né? O objetivo da casa é o síndrome de Down. É o síndrome de Down. Então, muitas vezes a gente tem que explicar isso daí com o coração na mão, porque é muito triste uma criança, ou pai ou uma mãe que tem uma criança excepcional, dizer, aqui não... Que está procurando um socorro, né? Não dá. Isso é o maior gargalo que nós temos. Aí a gente encaminha para a APAE. Mas as APAEs, de uma forma geral, fazem um grande trabalho, mas estão sobrecarregadas, não é? O Brasil tem esse problema sério aí de saúde, de educação. Aí, infelizmente. Infelizmente. E aí a gente faz, cada um de nós fazemos um pouquinho lá, né? Tem um rapaz que foi da Sharing, que foi meu amigo, que puxou pasta comigo na época lá, que você deve conhecer, o Wagner. Wagner. Eu trabalhei na mesma equipe que ele. Isso. Wagner, Paulinho Explicadinho lá de Araraquara. O Valdir de Pirassununga. Então, ele sempre está preocupado, me liga, e aí, tal, não sei o que, né? Sempre dá uma mão para nós. Muito bacana. Lá. Então, muito bacana. E é um trabalho assim, sem vínculo religioso, sem vínculo econômico. O único vínculo que nós temos é dar para essas crianças uma condição social melhor. E a gente tem tido uma experiência grande nesse aspecto, né? E essa experiência é alguma coisa que me sensibiliza muito. A minha filha foi alfabetizada, mas eu digo sempre que o melhor não é ser alfabetizado, o melhor não é fazer isto, fazer aquilo. A melhor coisa é se sentirem socialmente incluídos. Incluídos. E aí vocês viram, né? A gente dá um dinheirinho, eles vão no supermercado, eles fazem as compras, eles jogam bola, eles vão nos clubes lá, eles são inseridos na sociedade. Eu sempre digo que quando a gente é jovem, a gente vai, no meu tempo fazia footing na praça, ia para não sei aonde, né? Ou depois os barzinhos e tal. Eles não. A própria sociedade às vezes o excluem. E a Casa da Alegria é para mostrar que nós todos somos iguais e temos que ter as mesmas condições. Nós somos criados para ser felizes. A minha vocação é essa. Tem muitos voluntários lá? Hoje a casa já está numa condição melhor, então a gente consegue pagar um certo valor para esses voluntários, porque tem pessoas que precisam também. Principalmente que precisa, que durante um tempo deve ter se dedicado aí, sem querer nenhum retorno financeiro. Isso. Muito Hoje bacana. nós temos musicoterapia, nós temos gente na área da psicologia, nós temos gente na área do exercício, fisioterapeuta. A gente tem lá cada dia da semana. E tem o dia que eles vão no shopping, que eles vão no mercado, como vocês viram, um dia da sorveteria, que eles gostam muito. Então a gente tem um grupo lá que tem auxiliado muita gente. Eu tenho sido convidado até para ir em outra cidade, para poder sensibilizar mais gente, a dar
mais atenção para esse tipo de pessoas. Parabéns. A gente que está afastado e vê uma atitude como essa, você se preocupa não só com essas pessoas de síndrome de Down, mas também com pessoas que estão trabalhando lá e que têm um baixo poder aquisitivo, que vocês procuram ajudar também, né? Exatamente. Agora, parabéns. Por exemplo, no final do ano, meu filho e um laboratório de análise lá do Bebedouro, do Dr. Schoit, eles se propuseram a pegar todas essas crianças e fazer um check-up cardiológico, endocrinológico, dentista, quer dizer, tudo sem pessoa gastar, porque a gente sabe que sem custo nenhum. Sem custo nenhum. E a saúde no Brasil é uma coisa muito complicada. E dos 15, quem tem assim uma vida normal, com pai, mãe, uma família nuclear, uma família estável, tem 2 ou 3. O resto são gente pobre, gente que não tem condição nenhuma. E que seria exilado, execrado pela sociedade. Então, eu sempre falo que isso não é para eu ir para o céu, porque para ir para o céu você tem que aceitar Cristo. Ele já fez tudo aquilo que a gente precisa, ele já morreu na cruz, ele que é o grande inspirador para as nossas vidas. Eu acho que é uma condição do cristão, sem pensar em trocas, né? Da gente fazer o bem enquanto a gente está tendo a oportunidade de viver nessa terra. Essa é a minha opinião. Parabéns mesmo, parabéns. A hora que eu fiquei sabendo disso aí, eu nem sei quem foi que comentou comigo, falei, não, isso aí tem que ser promovido, as pessoas têm que saber, porque às vezes uma pessoa que está vendo o podcast aí, tenha talvez condições de ajudar, entrar em contato, aqui nós pegamos os dados direitinho, e mais uma vez eu falo, se tiver algum interesse, aqui está o telefone, aqui, o site, para visitar, para conhecer aí a Casa da Alegria, né? Mas vamos lá então, vamos para onde a gente parou. Foi uma aula que você deu, imagina, não só uma aula de conhecimento, mas uma aula de sabedoria, que sirva de exemplos para muitas pessoas que têm condição e não faz nada, né? E você vê uma coisa, a Zilda Arnes morreu, você disse até que ela virou, né, manchete nacional, foi verdade, mas aquilo de bom que ela deixou, aquele legado está sendo usado aqui em Bebedouro, onde ela poderia um dia imaginar. Que bacana. E talvez um dia, aquilo que eu comentei, isso aqui vai ficar para sempre, uma gravação dessa aí, graças ao nosso mentor aqui, o Nelson, né? E um dia vai ver, um dia você vai estar bem maior, se Deus quiser. E eu espero que você esteja vivo para ver esse progresso, né? Muito obrigado. Bom, vamos lá então, vamos voltar à nossa vida na indústria farmacêutica, né? Que você falou, que você estava depois que você entrou, tudo, né? Você entrou como representante. Eu entrei como representante em São Paulo na década de 70, acho que 71, se não me engano, pela Shirley Stagg. Só para lembrar, né, para os mais antigos, eu sei que eles gostam disso, era nova atropina, filinasma, hebrin, alergo filinal, né, bela memória, tergentol, rinotergentol, então tinha um monte de produtos aí da Shirley que a gente propagava. Eram clássicos esses termos, né? Tinha um antidiarreico, agora nem se pode falar mais antidiarreico, mas chamava Lomotil. E tinha um tal de Lipidex também, que era oxandrolona, que hoje é usado para uma outra função aí. Mas então eu encarei isso daí como sendo um desafio, como sendo um privilégio na vida. E foi um privilégio mesmo, porque eu tenho dito, Luizinho, Nelson, se eu tivesse que voltar, eu faria tudo o que eu fiz. Mesma coisa. Graças a Deus. Vou ver que você é bom de memória, agora eu vou te encurralar um pouquinho. Vamos ver se você é bom de memória. Você se lembra da sua primeira propaganda dos anos 70? Me lembro. E aonde foi? Eu fazia o Ipiranga, a Vila Mariana, o Jabaquara, que era o fundão do Jabaquara lá em São Paulo, e fazia Franco da Rocha, não, era Caieiras, Franco da Rocha e Perus, ou Perus, Caieiras e Franco da Rocha. E nessa época, não te cortando e já cortando, me parece que vocês eram obrigados a trabalhar de terno. Então, terno e gravata. Terno e gravata, era terno e gravata. Até que em São Paulo dava até, porque o clima lá era meio frio na época da garoa, né? Isso foi na década de 70, já se vão aí, 55 anos por aí. Mas aí, a minha primeira propaganda foi lá no hospital psiquiátrico, lá no Juteri, lá em Franco da Rocha. Era uma coisa, era uma tragédia aquilo lá. E o primeiro médico que eu fiz a propaganda chamava João Jimenez.
E o produto que a gente tinha na Sirle como sendo um desafio chamava Aldactone, que era a espironolactona. Nossa, eu lembro desse produto. Você lembra? Opa. Depois nós lançamos a Aldazida, que era um tiazide, que era a espironolactona mais um hidroclorotiazida, que é um diurético que está aí até hoje. Eu não sabia o que era, eu falava assim, nossa, que nome bonito, Aldactone. Eu me lembro que a propaganda era o único antihipertensivo que preserva o potássio, porque todos eles, todo o antihipertensivo diurético excretava muito potássio. E a espironolactona, ela preservava o potássio. Se eu fui tentar encurralar ele lembra até da mensagem que tinha que dar. Não é todo mundo igual a você. Não é, né? Eu tenho uma vaga lembrança só. Mas, disso que eu lembro, viu? Mas se você me perguntar o que eu almocei hoje, vai ser um exercício. Mas eu lembro bem do passado, graças a Deus me deu... Tremeu? Se eu tremi? Eu tremi. Quase que te internaram lá. Eu tremi, mas eu estava vendo gente pior do que eu, então acho que não teve muito problema. Não, e o Dr. João G. Mendes, ele até que me abriu. E foi o primeiro prêmio que eu ganhei, foi do Aldactone, por conta do Hospital Franco da Rocha lá, Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, que era uma geladeira da General Electric, cor azul, que eu tinha ela top até pouco de linha. Tempo. Era top de linha, porque eu consegui padronizar o Aldactone lá, nesse hospital psiquiátrico. Foi nada. Parabéns. Né? Na Sirle quanto tempo? Ficou até quando? Na Sirle eu fiquei quase 4 anos na Sirle. Aí depois aí eu recebi um convite, até eu estava fazendo uma propaganda em Araraquara para um médico ginecologista que, se não me engano, chamava Elias Acaib. Eu estava fazendo uma propaganda de um produto chamado Floratil. Também conheço, esse é Você conhece? famoso. Floratil. E Floratil não, fui traído agora. Floratil é do Abbott aí, não é? Da Merck. Da Merck? Não, era Floraquin. Floraquin, que era para flora vaginal, era, né? E aí eu fiz a propaganda e tinha lá na época, Floratil é da Merck, esse repositor de flora, né? Isso. Tinha um rapaz lá da Merrell fazendo propaganda, da Richardson Merrell Moura Brasil, junto com o gerente dele. E esse gerente dele, ele está vivo até hoje. Estava o gerente distrital e o regional. O distrital é o José Carlos Teodoro, que mora aqui em Ribeirão Preto. Esse nome não me é estranho. Ele foi gerente da Merrell, depois parece que ele trabalhou com o Vani na Sirle. Ele é uma pessoa bem conhecida aqui em Ribeirão Preto na época. Aí estava eu falando do Floraquin, estava o da Merrell falando dos produtos da Merrell, e estava o José Carlos Teodoro e o regional. Aí eles viram fazer propaganda, me esperaram lá, eu terminar a propaganda, né? Eu fiquei por último, e aí eles me chamaram para conversar comigo naquela época, e me propuseram que eu ia ganhar mais, não sei o que e tal. E aí eu acabei indo para a Merck. E esse José Batista Jaime, que era o regional, é pai desse Léo Jaime, que virou artista. Então depois aí eu fiquei sabendo. Muito famoso. Né? Aí fui para Richardson Merrell Moura Brasil, que depois virou Merrell Le Petit, né? A Dow Química comprou os dois. Aí foi mudando de nome um atrás do outro, né? Virou Merrell Le Petit. Esse não foi o único, porque nós tivemos também um médico que é chamado Dr. Geraldo Zambianchi, que é pai do Kiko Zambianchi, que canta até hoje. Eu lembro desse Kiko. Cantava uma música aí do Paul McCartney. O Kiko Zambianchi é filho. Sabia, não. E o doutor, ele sempre fala que ele não gostava, não admitia, queria que o filho fosse médico. Olha só. E você falando agora da Sirle aí, depois veio tudo para Merrell, Sirle, Laboratil, veio tudo para... Então, depois Merrell. Aí a primeira fusão foi com a Le Petit, né? Merrell Le Petit. Com a Merrell, virou Merrell Le Petit. Era Le Petit, depois Merrell, virou Merrell Le Petit. Aí tinha uma linha Le Petit e uma linha... Foi aí que eu fui promovido para GD. Eu saí de Bebedouro e fui para Araraquara. Aí morei uns tempos em Araraquara, fazendo região de Bauru, Piracicaba, né? Aquela região de lá. Quando você assumiu era supervisão, né? Não era distrital na época, era supervisão.
Ou já era de... Não, tinha supervisor 1, supervisor 2 e supervisor 3, né? Então era um plano de carreira que eles tinham na época. Em Ribeirão Preto, você era... Aqui eu já era GD. GD. Aqui Quem que eram os meninos? Ixi, vamos ver se eu me lembro. Paulão? O Paulão, saudosa memória do Paulão. O Caio já trabalhava? O Caio foi meu representante aqui. Que legal. HC. Antônio Carlos Cordeiro, o Caio, bem conhecido aí, todo mundo aqui. Os dois, né, que infelizmente que Deus o tenha, né? Depois tinha o Bento, que também Bento faleceu. Também. O Bento estava aqui, depois ele foi para Franca. Ah, tá. Foi trabalhar com o Pado, com o Padinha, que também faleceu. Faleceu. Né? Depois tinha o Lima, o Wellington Lima do Nascimento. Lima foi para fora, foi para Goiânia? Não, então, hoje ele está em Goiânia, mas na minha época nós promovemos ele para Campo Grande. Ah, tá. Campo Grande. Eu me lembro dessa época que ele foi promovido para lá. Ele contou pra gente lá na Santa Casa, lá que a gente se reunia lá, principalmente sexta-feira, juntava muitos representantes, que dava um número de visita maior. Completar a média da semana lá. Chegava a fazer um arrastão ali, e o Lima contando, né? E eu tava entrando, ele já estava praticamente saindo para lá. Que legal. Tinha o Gilbertinho também. O Gilbertinho. Eu fazia aí o Alto da Cidade na época. O que mais que tinha? Tinha o Geraldinho que trabalhou comigo. Geraldo Zucolaro. Esse trabalhou comigo na Schering. Na Schering? Na Schering. Acho que da Schering ele foi para lá. Eu acho que foi. Foi isso mesmo. O que mais que trabalhou comigo? Era de Jaboticabal. Jaboticabal, isso mesmo. Geraldinho era... Nelson, eu lembro das coisas, viu? Tá vendo? Eu lembro. Não, ele... ótimo. Ele tá tomando aquele produto da Alpidion lá, como é que chama? Para memória? Memorioton, não? Não. O que mais que tinha assim dos antigos aí? Eu me lembro bem, são isso. Depois daí eu fui para Curitiba. Aí comecei uma outra vida, né? E aí já era Rex Merian Roussel. Trabalhei com um gerente regional aqui muito tempo, que era o Ronaldo Delgrande. Delgrande, que faleceu também. Curitiba é bonita mesmo, como fala? Muito bonita. É uma cidade bonita. O único problema de Curitiba é que só tem 2 estações lá. Tem a rodo ferroviário e o inverno, não tem mais. Você tem que se adaptar com o clima lá. O clima lá é frio. Frio. Mas o curitibano, ele é frio também. Ele não tem esse coisa que nós temos aqui no interior de São Paulo, calor humano. Esse calor humano. Ele é frio. O curitibano, ele é mais... Ele tem uma influência europeia muito grande, né? Eles são bem europeizados, né? Não sei se tem esse termo. Mas então aí eu comecei, depois voltei para São Paulo e, né, fui gerente da administração de vendas da empresa. Quem trabalhou comigo também aqui por bastante tempo foi o Rochinha. O Rochinha? Rochinha. Foi eu que admiti o Rochinha do Axê na época, se não me engano. Depois passou para a área só de venda, né? Passou só na parte comercial. Foi também como uma época que eu fui gerente. Tem o Edilson também? Então, tem o Edilson e Edilton, né? O Edilton trabalhou comigo, o Edilton. Fernando Nunes também? O Fernando Nunes não chegou a trabalhar comigo. O Fernando foi meu companheiro de gerente distrital na época. O Fernando veio aqui. O Fernando é gente finíssima. Nossa, eu adoro o Fernando. Gente finíssima. Fernando, a Rix tinha uns grandes profissionais que eu aprendi muito com eles na época. Tinha o Fernando, tinha o Wilson, né? Tinha o Franco. O Franco. Eram gente que tinha muito e tem muito para oferecer para a indústria farmacêutica, né? Que bacana. Gente que fez parte aí do nosso convívio e do nosso trabalho. Aí foi até quando essa? Então, aí depois eu vim para São Paulo, né, para administração de vendas. Aí nesse período já tinha fundido com a Ródia. Aí juntou mais uma que juntou. HMR e Ródia. Aí acabou Rext, acabou Merrell, acabou Ródia, acabou Sarsa, acabou todos esses laboratórios e virou Aventis Pharma. Né? Aí depois da Aventis
Aí eu ainda peguei 2 ou 3 anos de Sanofi. Eu participei da fusão. Aí a Vanessa, minha filha, estava com um problema sério de adaptação lá em São Paulo. Aí eu viajava, eu era gerente da parte comercial e viajava muito, norte, nordeste, Rio, São Paulo. São Paulo é mais difícil também. Aí né? eu São vivia. Paulo é um castigo aqui no Então, aí só minha mulher lá com ela, né? Meu filho estava fazendo residência no Rio. Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu já estou com 31 anos de empresa, eu vou ver se eles, né, toparem aí. Aí me deram um pacote lá de benefícios. Fez um acordo amigável. Muito, que me favoreceram muito. Eu devo muito aos laboratórios, né? E aí eu vim para Bebedouro. Aí depois de quase um ano, eles me chamaram de novo, eu voltei com aquele projeto de pessoas maduras, né? Aqui, eu me lembro que foi o Lima, foi o Armando daqui, né? O Armando. Eu tentei lembrar, o Lima, o Armando, tinha acho que... O Luizão também. Luizão, depois nós indicamos o Luizão para a Sanofi, ele está acho que até hoje na Sanofi. Está. Luizão trabalhou comigo também, bem lembrado. Eu tenho que te falar para ele que ele teve um compromisso, ele gostaria de ficar muito aqui, mas ele pediu para te dar um abraço, tá? Que ele tem muito a agradecer por tudo que vocês trabalharam junto. Então, seu Luizão, tá vendo que eu estou mandando a mensagem, que ele teve um compromisso particular, então ele não pôde ficar aqui, viu? Mas ele falou muito bem de você, Roberto. E eu estou retribuindo, viu, Luizão? Ele se lembrou da entrevista, quando ele fez, que você tomou conhecimento do problema com a esposa dele e tal. E ele quase veio as lágrimas aqui para contar quando da contratação dele. Então a gente reforça esse abraço aí do Luizão para você, que obrigado, Nelson. Tem muito carinho, muito respeito, admiração. Eu estava falando pro Luizinho, nessa minha caminhada aí, faz parte do job do gerente promover, admitir, bater palma, mas faz parte também demitir. Né? Não tem jeito, às vezes você não pode ser condescendente com algumas coisas e você tem que levar as coisas de uma forma justa. Né? Eu sempre digo que as pessoas que eu demiti na minha vida, não fui eu que demiti, foi elas que se demitiram. Por quê? Porque há certos momentos na vida que você não tem como, por boa vontade que você tenha, por humano que você seja, mas aí você tem que pensar, também eu demiti, mas promovi bastante gente também. Né? Você lembrou do Lima, nos Brasil afora, aí tem outros aí que passaram. Roberto, você usou um termo ali que você quando você tem, por um motivo, tem que demitir uma pessoa, você não está demitindo a pessoa, você está demitindo a família. Você falou um negócio, porque é muito comum, durante esse tempo todo, eu durante 44 anos na indústria, quando eu ouvia assim, falava assim, pô, tal pessoa foi mandada embora. Porque aquele GD é isso, e criticava. Eu aprendi uma coisa muito importante nessa passagem. Você tem que ouvir as duas versões. Tá? Eu não acredito que uma pessoa tenha uma índole tão má que vai demitir assim, sem um motivo justo. Não pode. Opa, desculpa. Foi nada, fica tranquilo. Não tem problema, não. Se quiser atender, pode atender. Mas é importante. Eu vou desligar. Não, mas se for, pode atender, viu? Vou desligar, imagina. Por favor. Isso aí eu critiquei tanto propagandista que entrava com o celular ligado no médico, fiz a mesma coisa aqui agora. Não, mas eu sempre levava muito o lado humano, sempre. Teve muita gente que trabalhou comigo e que sabe disso daí, como o exemplo do Luizão aí. Agora, quando eu via que havia assim uma ponta de... Outra coisa que eu sempre digo, ninguém é obrigado a ir com a minha cara. Assim como eu não sou obrigado a ir com a cara de muita gente. Faz parte da vida, é isso. Eu achava legal até quando alguém falava assim, o meu santo com o teu não bateu. Achava legal isso, a pessoa crescia no meu conceito. É autenticidade, né? Autenticidade, porque a gente não está acostumado com isso, porque o que permeia hoje na vida é hipocrisia. Pode reparar, hoje o nível de relacionamento muitas vezes ele acaba quando você perde o teu cartão.
Superficial. Superficial. Então, eu tive na vida, né, isso daí. E uma coisa que eu vou falar aí, principalmente, que vocês sempre me falaram que a audiência dos jovens é muito grande. Eu acho... Então eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, que é o seguinte: hoje, muitos jovens vêem esse podcast e você falou do tipo de treinamento que a gente tinha e você usou um termo ali, queria que você repetisse. Nós estávamos ali fora e você falando que você tem que vender a imagem, saber como chegar ao médico. Que conselho você daria para as pessoas que estão começando ou que têm um pouco tempo de ramo? Luizinho, eu vou dizer uma coisa. A época que nós vivemos é muito melhor do que a época de hoje. Concordo em gênero, número e grau. Para mim, hoje, a criatividade ela está sendo superada pela tecnologia. Ela está banida, a criatividade. Você está falando sobre isso aqui, né? Isso. Hoje, por exemplo, se você tiver num médico, o teu gerente, o teu lá no laboratório, eles sabem onde você está, onde você foi, onde você não foi. Imagina eu, por exemplo, lá em Jabuticabal, 4 horas da tarde, o melhor pediatra lá na época, que chamava Dr. Francisco Iglesias, Roberto, vamos dar uma parada, vamos comigo buscar laranja. Eu ia com ele buscar laranja. E imagina se tem algum controle que ia me ver entrar no pomar de laranja junto com o médico lá. Como é que eu ia explicar isso daí? Outra coisa, por exemplo, eu fui promovido para gerente distrital na época, porque eu tinha um produto que chamava parenzima injetável. Esse parenzima injetável era muito difícil de vender, doía muito. Aí eu fui em Jabuticabal visitar um ortopedista chamado Dr. Hugo Linardi, lá do Hospital São Marcos. O Dr. Hugo Linardi me receitava Joncton, me receitava Parenzime. Eu lancei Dorflex, receitava Dorflex, né? Ô Luizão, a hora que você tiver dúvida, liga, tá? Porque eu sei que você está promovendo Dorflex, viu, Luizão? Olha, ó. Olha quem lançou aqui, ó. E aí, você sabe o que eu falei para ele? Doutor, o senhor me receita os Parenzime analgésico, Parenzime com tetra, Parenzime ampicilina. O senhor gosta da substância, que era tripsina, quimotripsina. Usa para mim o injetável, é Cotepic baixinho, é isso daí. Ele bateu a mão nas minhas costas e falou assim: menino, vou te falar uma coisa. Isso daí dói muito. Isso aí ninguém aguenta. Isso daí é bom, dá para cavalo. Desse jeito. Eu falei, caramba, e agora? Bom, aí fui almoçar. Tinha uma padaria chamada Padaria Delícia, se não me engano, lá estou almoçando lá na padaria. Falei, caramba, aqui em Jabuticabal tem uma faculdade de veterinária aqui. Vou lá. Tem mesmo, tem. Vou lá, aí cheguei lá. Era o Dr. Márcio, eu nunca me esqueço desse Dr. Márcio. Depois de muitos anos ainda eu ouvi e contei esse caso para ele. O Lima, se não me engano, que era gerente distrital dessa linha de produtos maduros, estava comigo. Eu levei lá para mostrar para ele e apresentei esse Dr. Márcio. O Dr. Márcio virou para mim: você tem umas amostras aí para me dar? Tem uma vaca aí com mastite? Eu falei, amostra, te dou uma caixa fechada. Rapaz, eu dei essa caixa para esse Dr. Márcio. Você acredita que depois de uns 20 dias, mais ou menos, naquele tempo não tinha celular, né? Nem bip não tinha naquela época ainda. O telefone em casa. Telefone em casa, é isso mesmo. Aí a moça de Jabuticabal ligou para minha mulher, que era para eu entrar em contato com a faculdade, com a Unesp de Jabuticabal. Puxa, eu falei, meu Deus do céu, o que será que era? Será que deu algum problema lá? Matou a vaca? Matou alguma coisa? Fiquei com... né? Aí liguei no outro dia, não dormi aquela noite. Liguei lá, falando, não, olha, você vem aqui, que tem um empenho para você de 2.000 ampolas de parenzime injetável, aquoso. Rapaz, para vender 50, 20, tinha que dar máquina de costura para compradora, tinha que fazer isso. Eu estava vendendo 2.000, acho que era a cota da regional. Não. Aí eu fiquei conhecido no laboratório, saiu o jornalzinho, saiu um monte de coisa. Mas quando ele me falou, para eu falar com o meu GD, eu falei, como é que eu vou falar para ele? Porque eu estava, não pode, naquele tempo as coisas eram muito... Era diferente, porque acontecia um caso idêntico, eu não lembro do produto da Eton Vemac também,
que teve uma auditoria e apareceu lá uma pessoa que prescrevia lá, mas eu falei, mas você precisa atrás desse mesmo, mas não conheço esse médico, fui pesquisar. Era um veterinário. Então, rapaz. Era o veterinário que prescrevia. Aí eu fui descobrir, falou, ele é veterinário, posso visitar? Não, pelo amor de Deus, é proibido, porque não sei o que. Eu achei que eu fosse mandar embora. Era um dos maiores prescritores. Ele ficou conhecendo o produto de outra maneira, não através de mim. Mas que ele fez eu ganhar muito prêmio, ele fez. Então, quando ele me ligou, eu falei, das duas umas. Ou eu vou ser promovido ou vou ser mandado embora, porque... Mas tive que pegar o empenho naquela, né? E esse foi um caso interessante. Quando eu lancei Dorflex, eu fui, não sei se fui o primeiro ou o segundo do Brasil em vendas de Dorflex. E sabe quem me ajudou a vender muito Dorflex? Foi um curandeiro que tinha em Barretos. Você acredita num caso desse? Não podia, né? E como é que... Aí o gerente na época, mas como é que se vende tanto Dorflex? Vamos ver como é que é a tua propaganda, né? Aí foi lá, eu me lembro como se fosse hoje, a tríade da dor, rompia através da dipirona a dor, rompia através da orfenadrina o fator de relaxamento muscular, e tinha a cafeína que dava um estímulo, era a orfenadrina, até hoje, a dipirona, cafeína e orfenadrina. Então rompe, o Dorflex rompe. Aí ele olhou e falou assim, a propaganda está bem feita, tal, mas vende muito aqui em Barretos isso daí, né? Mas como que eu ia falar? Então eu acho que o representante de laboratório, ele tem que procurar ser diferente, porque ele tem que buscar as lacunas que tem aí, tem que ser criativo. Repito que hoje está cada vez mais difícil, porque como é que ele não pode sair do itinerário, ele não pode sair do planejamento, como é que ele faz, né? De jeito nenhum. Então ele está mais engessado que a gente foi. Porque tudo era diferente. Você usou o termo curandeiro aí, mas nessa época, foi anos 80, mais ou menos, anos 90. Tinha muito farmacêutico que era visitado como... Exatamente. Né? Aqui você chegou a pegar a época da drogaria São José? Tonhão e o Zucoloto? Não, eu lembro do Zucoloto, mas aí eu já era GD, né? Então eu já não era. Mas eu tinha em Guaíra, tinha os irmãos Barbosa, lá em Barretos tinha os curandeiros ali, que tinham. Eles confiavam mais no farmacêutico que no médico. Muito. Aqui em Ribeirão, eu me lembro bem, tinha um farmacêutico aqui, ali no Jardim da Jaca, que chamava Sérgio Ticle. Sim. Tinha. O Sérgio, muitas vezes, tinha um posto de saúde lá. Isso eu vi, estou falando uma coisa que eu sou testemunha ocular do fato. Chegava na médica lá, normalmente era uma médica, mostrava chegar, seu Sérgio, será que a médica fez certo isso daí? Quer dizer, a palavra final não era do médico, era do Sérgio Ticle, ele que definia. Então, naquele tempo tinha, né? E a gente fazia lançamento para uns curandeiros aí, no sentido de dizer, poxa, isso é importante. Nessa época do veterinário que eu comentei, eu ia em várias clínicas, mas não tinha cadastrado nada, explicava, porque eles recebiam a gente muito bem, porque eles não eram costume receber visita. É verdade. Então eu falava, eu não vim aqui, deixava até as amostras, eu não vim aqui. E ganhei muito prêmio nisso daí. Você vê, Luizinho, Nelson, o Axê tornou o Axê porque ele fez as coisas diferentes. Onde as grandes não iam, eles iam nos buracos aí da vida. Não, tudo quanto é usina. Eles iam. Miséria. Fazia gente, pintava a gente, lembra, a gente brincava até, o cara, se for pai de santo e tiver de branco, o Axé vai fazer propaganda. Quer dizer, eles fizeram diferente. E depois caiu no mesmo de todos. É que eu trabalhei no Axé durante essa época, nós fazemos vendas diretas. Né? Não vendia para distribuidora. Eu tinha todas as farmácias para tirar meu pedido e vender. E é um trabalho de negociação mesmo, que você convencia, conversava, fazia amizade, né? E muitas das vezes, principalmente em cidades pequenas, às vezes a gente fazia uma venda bem carregada no cara, né? E aí o farmacêutico recebeu o pedido com produto a mais, às vezes, né? Não sei, houve algum erro ali. É um termozinho chamado bola. Ligava o telefone e falou assim, ó, o rapaz passou aqui do Axé, me despejou o produto tal, então você, por favor, receita. Quer dizer, você obrigava a farmácia a falar para o médico para prescrever. Então tinha todas essas coisas que a gente... Né? É verdade, é verdade. Era uma outra... É porque quando a gente começou, nós não era propagandista, nós era PVC, né? Propagandista, vendedor e cobrador. E aí a gente criou um jargão. Eu propago para quem não quer ouvir
eu cobro de quem não quer pagar e vendo para quem não quer comprar. Então era isso, tinha que ser... Quando a gente recebe alguns colegas assim, já com nível de experiência já bem mais antigo, fala alguma coisa, e quando a gente encontra com eles, por eles assim, vocês entrevistaram na pessoa, aquilo é verdade? Eu falei assim, é a pura verdade, o cara não ia fazer um podcast e mentir, mas vocês andavam, tinha gente que você andava com o dinheiro do cara, cheque, eu falei, ó, pacotes de cheque, porque antigamente nós fazíamos negociação, principalmente hospital, eu trabalhei muito tempo com a Garanicina, 30, 60, 90, 120, 150. Eu chegava lá, aquele mundo de relacionava os cheques, tudo, ia no banco, depositava, mandava para a empresa, falava assim, eu não acredito. Dava um medo de andar. E quando a gente era gerente, você fazia as conferências, e aí se o cara não tivesse mandado e tal, vocês lembram o termo? Você está mecanizado. Mecanizado. Não, eu achei, mandava muita gente embora, porque naquela época tinha esse negócio de aplicação, e de fato tinha ninguém esperto que pegava a grana, aplicava do dia do overnight. É verdade, tinha overnight, ganhava dinheiro. Aí o cara ganhava um trocadinho, no outro dia ele falava, está mecanizado. Ou seja, a história é fantástica, né? Cada um conta cada história. E quando vieram aqui o Almeida, pessoal mais antigo, eu falava assim, eu não acredito. O Almeida foi do Axé, né? Se não me engano. O primeiro propagandista do Axé Ribeirão. Foi o Almeida. Eu me lembro bem dele já, né? Dele tinha eu achei que tinha uma turma boa lá lá no Embebedouro, tinha um tal de Toninho que ficou muito tempo lá do Axé, Zupiroli. Nossa, apesar que na época, eu acho que foi ano 84, 85 mais ou menos, o Axé era conhecido como laboratório do trampolim, porque ele pegava muito neófito em banco. É verdade. Ele pegava, ele preparava o representante, tudo certinho, as grandes empresas vinham, do Axé? Pumba, pegava. E pegava, né? E o cara ia, porque o cara tinha reunião em Bauru, ia sábado, domingo, tinha que porque viajar. Era uma pressão. Pô, se era. Nelson viveu essa época, era uma pressão terrível, né? Eu estava tentando lembrar, era o Almeida e tinha um tal de Manzanaro. Manzanaro, né? Manzanálise. Acho que você chegou a trabalhar. Eu não cheguei a conhecer. Eu sei turma chamava de Manza. Manza tá aí, não sei o que e tal. E eles eram cobrados, porque quando o cara chegava numa multinacional, numa Johnson, numa Merrill, num outro Abbott aí, esses Schering, o cara mastigava a corrente, como eles diziam, porque o cara veio do Axé, que era uma linha dura, né? Exatamente. Com a gente. Eu tenho saudades, muitas saudades dessa época. Imagem, eu sempre brinco com o pessoal aqui, falo, Luizinho, você não trabalhou quase 45 anos, eu tenho saudade de viajar, eu tenho saudade de estudar, de bater papo com o médico, de pegar uma estrada. Reunião. Mas a hora que fala reunião, olha, relatório, eu começo a tremer, porque hoje está tudo, aquilo que você falou, você anda com GPS na nuca e uma tornozeleira lá embaixo. É verdade. É verdade, é pura realidade. E hoje, quando você encontra com alguns médicos, eles ainda fazem comentário com você, para assim, como mudou, como eu tenho saudade de vocês, que vocês eram amigos dos médicos. Aquilo que você falou, né? Nós tínhamos a preocupação de primeiro ganhar o médico na sua imagem. Isso. Agora eu vejo muito, eu não estou generalizando, mas hoje em dia nós não tínhamos as oportunidades de estudar. Eu estudei, fiz faculdade, eu já era pai de filhos e tal. A gente não tinha, a gente era meio roceiro, meio do campo. Então, hoje, por exemplo, o rapaz que entra em laboratório, ele tem que ter curso superior, tem que falar uma língua, tem que não sei o quê, manja de internet, de coisa. Mas, Roberto, eu vou, assim, se você pegar e pedir para o cara fazer uma redação, você sai correndo. E não, isso é verdade. Isso é verdade o que o Nelson está dizendo. Mas tem uma coisa, Nelson, que eu acho que é pior do que isso. Como ele tem todo esse cabedal, esse background de estudo, disso, daquilo, ele se acha que ele é igual ao médico. Aí que começam os fatores complicadores. Eu vejo, por exemplo, eu não conseguia chamar um médico, meu amigo, de casa às vezes, eu não conseguia tirar o doutor da frente.
Era doutor. E sempre usando aquela palavrinha, senhor. Senhor. Mas hoje não, hoje o cara chega no consultório e chama o médico pelo nome dele. Entendeu? Só que eu volto a dizer, o médico, ele tem N opções. E vou te dizer mais uma coisa, se ele não gostar do propagandista, mesmo ele precisando do remédio, ele vai buscar outro, vai dar outra alternativa. Por quê? Porque ele é o dono do receituário. Então o propagandista tem que entender que para ele, na frente dele, o importante é o médico. Quem vai promover ele é o médico, quem vai vender o produto dele é o médico. Agora não adianta ele ficar nervoso, não adianta ele ficar bravo, não adianta ele falar que o médico dá chá de cadeira. Quando, por exemplo, eu me lembro que quando o cara queria cancelar um médico, eu antes, e isso daí eu era chato pra caramba, e reconheço isso, eu queria saber por que ele queria cancelar o médico. Normalmente era um médico que às vezes tinha muita clientela, né? O Wilson até me lembrou um dia desse de um médico que tinha lá em Jabuticabal, que era o doutor, se não me engano, Jabil Sader, que ele atendia à noite só. E a gente tinha que ficar lá, entendeu? E não era todos os propagandistas que tinham essa paciência. Aí o que acontecia? Eu vou cancelar esse cara. Caminho, eu vou cancelar, porque eu quero chegar em casa mais cedo, eu quero, né, fazer outras coisas e tal. Então, a gente foi promovido numa época em que o coração da gente era a indústria farmacêutica. Hoje não. E outra, a gente que fazia propaganda com amor, com carinho, né? Eu me lembro uma vez em Catanduva, eu fazendo Catanduva, tinha um médico lá que, não vou falar o médico, acho que ele já morreu já, mas ele brincou de uma forma tão chata que ele falou assim, tinha vários propagandistas lá, principalmente de Rio Preto, que ia para Catanduva. Eu morava em Bebedouro e fazia Catanduva. Ele falou, é verdade que vocês viajam muito? É verdade. É verdade. E tinham vários propagandistas atrás de mim. Eu falei, é verdade. E, escuta, as mulheres... Você ainda é representante. Eu era representante na minha... É verdade que tem muita mulher leviana desse jeito. Rapaz, aquilo... Aí eu perdi a... Falei, doutor, eu nunca ouvi falar de mulher leviana com representante, mas vira e mexe tem médico que a mulher é leviana. Desse jeito. Acabou a propaganda. Acabou, eu cortei, nunca mais fui no consultório dele, falei para o meu supervisor, rapaz, o médico tem que respeitar e você tem que o respeitar. Se não houver respeito numa relação, não existe uma relação harmoniosa. Não pode existir. Então, eu sempre prezei muito por esta relação representante e médico. Ele é médico, eu sou representante. Ele merece o meu respeito e eu tenho que respeitá-lo como médico. Então, senão não anda. Agora, eu não sou mais do que ele. Mais do que ele. A minha condição ali é pedir para ele, né, receitar os meus produtos por esses motivos que antes até eu já comprei aquilo ali. Você pode reparar, se foi representante, o Nelson, tem produtos que não vai, porque você não compra o produto. Se você não comprar o produto, vai ser difícil você vender o produto. Repara para você ver isso daí. Isso aí é uma coisa importante. Você falou em termos assim, eu acho que é a integridade, porque você, nós pegamos uma época que não tinha representante mulher no ramo. Não tinha. É verdade. Depois foi começando, iniciando, e teve uma verdadeira invasão. O Pinheiros começou, o Instituto Pinheiros, eu me lembro. Então, aí o que aconteceu? Isso perante alguns médicos que vê o representante abaixo, ele olha assim. E a indústria farmacêutica começou a colocar muitas mulheres bonitas, atraentes, e teve médicos, nós tivemos problema na própria Janssen lá, de médicos faltando com respeito, então. com representante. Então você vê que chegou no nível que também o médico precisa se colocar na posição. Sem dúvida. Exatamente, chegar na posição dele e respeitar o representante. E eu já vi muitos colegas chegar em médico, como você falou, dar uma pancada e falar, eu não vou visitar esse médico porque isso, por isso. Então, só que aí, por exemplo, doutor... agora mesmo eu vi de um laboratório aí, nacional, né? Eu estava lá no consultório do meu filho, ele é cardiologista e muitas vezes chega um paciente lá com um infarto, alguma coisa que tem que correr, que não dá para atender, como é que vai fazer, né? E parece que com 2 vezes teve caso de urgência lá.
E aí a secretária falou, o doutor está correndo aí e tal, não vai dar para atender porque está de saída. É emergência. Aí numa terceira vez, essas meninas, eram 2 moças parece, se não me engano. Como é, doutor, o senhor resolveu atender a gente agora? Putz, meu filho falou que pai, eu não falei nem A e nem B, mas foram muito. Eu sempre atendi bem, né? Fui criado nesse meio, tal, gosto dos representantes, mas ó, o senhor resolveu atender, como quem disse, né? Então, não sei se é falta de treinamento. Eu me lembro também naquela época tinha um representante da Sarsa que foi fazer lá o bebedouro. Eu me lembro tinha um médico lá por nome de Salim Bonemer. Esse Salim é tio do William Bonner aí, que era de Terra Roxa até. E esse representante do Sarsa tinha o Natalino que morava em Olímpia, que tinha uma linha e outro tinha uma linha. E eles tinham 2 colírios, um era Solodectancil e o outro era Sofradex. Esse doutor Salim pediu para esse rapaz o Sofradex, e o Sofradex era da linha do outro. Sabe o que ele falou pro doutor Salim? Ele falou, mas o senhor está querendo, só porque eu sou novo, o senhor está querendo tirar uma na minha cara, pedindo um concorrente e tal. Quer dizer, o cara foi mal treinado, entendeu? Ele não sabia. O doutor Salim, eu me lembro lá no posto de saúde, ele falou, o que aconteceu com o amigo? Não sei o que. Aí ele foi dar a explicação, ele falou, não sei o que, é da outra linha. Aí nós estávamos juntos, estava eu e o Roberto Sardinha, que era do Roche na época. Rapaz, é do Natalino e não sei o que, e deu explicação lá. Então eu acho que os laboratórios também, que treinam as pessoas, ou seja mulheres, ou seja homem, devia dar também um treinamento para que as pessoas pudessem se comportar diante do médico, não é? Já pensou um propagandista desse perto do médico? Compromete a classe. Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, o Nelson é uma pessoa que está sempre aí nativa, vai procurando o melhor, dar exemplo, conduzir o representante, recolocar colegas que foram demitidos, que a gente faz de tudo. E quando a gente ouve assim, tal médico cortou a propaganda, eu sempre falei, alguma coisa. O médico não corta se não tiver um motivo justo. Não corta. É verdade, Luizinho. Né? Aquilo que eu falo, você tem que... o supervisor lá é um cara que maldoso. Não, peraí. Precisa saber as 2 versões. E quando se corta a propaganda, também tem que ouvir quantas e quantas vezes que a gente saiu, eu fui visitar um médico sem pasta, perguntar para ele se ele poderia me atender, que eu gostaria de conversar com ele. Né? Eu só falei que na época eu era presidente da Reprofar, tudo. Falei, doutor, o que foi que aconteceu? Aí ele foi me falando. Puxa vida, doutor, o senhor nos dá outra oportunidade? Nós vamos conversar com o representante, nós vamos conversar, se não vamos conversar com o gerente dele. O representante chega no consultório e acha que é o dono. Tem que ser atendido da hora que ele quer, da maneira que ele quer, ele fala aquilo que ele quer para o médico. E as coisas não são assim. É verdade. Luizinho, médico, se você não ganhar... Tinha um palhaço de Folia de Reis, que eu conheci ele, eu uso muito esse exemplo do caipira. Ele dizia o seguinte, seu Roberto, cavalo, o senhor tem que saber o lado que você monta nele, senão ele me roda com você. E olha, eu sempre usei isso, mas, gente... Você tem que saber, o médico às vezes está com problema, às vezes está... Né, fica, né, às vezes você faz propaganda sem falar nada. Doutor, muito obrigado, tchau. Você ganha o médico, às vezes, quantas vezes eu soube de propagandista que ganhou o médico sem falar nada. Agora, vai ter médico que vai dar oportunidade que você tem que saber a literatura, falar o que você... Né? Mas você tem que entender isso daí. Se você não entender isso daí, você vai ser... Aí vai por água abaixo. Nelson, como é que está o tempo? Eu acho que você fala demais, Roberto. Já falou 1 hora, eu não falei nada, né? Olha, Roberto, é o seguinte, eu fiquei muito feliz, contente de você estar aqui com a gente. Essa é a médica que a gente entrevista a pessoa. Você gostaria de deixar alguma mensagem, principalmente um alô para a esposa, falar que você já está indo, que a gente te enrolou aqui demais, por isso você vai chegar um pouquinho atrasado, mandar um beijo para ela, mandar um beijo para o filho, que eu tenho certeza que ele vai sentar, ver o podcast, tudo, você fica à vontade, se você quiser dar uma mensagem. Eucleir, não é só você que fala que eu falo bastante, não, o Luizinho acabou de falar que eu falei bastante. Mas um beijo para você, um beijo na Vanessa, um beijão no Júnior, na Valesca e nos meus netos,
meus netos corintianos, são tudo corintiano lá, né? Um grande beijo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Aliás, não, agora... que time que você torce, Luizinho? Eu torço, até eu tenho que falar. Tô até com vergonha. Agora você que está me entrevistando. Ele é Bambi. Bambi? É São Paulino? Paulo, eu torço para São Paulo. São Paulino, mas vai fazer o quê, né? É. Mas ele é um homem, cara. Eu conheço ele há tempo. O palmeirense, o São Paulino e o Corintiano. Estamos aqui, né? Esse é o valor da democracia, né? Exatamente. É uma coisa boa a gente poder fazer escolhas. Então eu quero mandar um beijão para eles e depois eu quero mandar o podcast lá para a Casa da Alegria e dar um beijo também em todo mundo que colabora com a Casa da Alegria. Um beijo no coração de todos os nomes que falamos e que deixamos de falar aqui nesse podcast, mas saibam vocês que eu amo a nossa profissão, amo as pessoas que fizeram parte da minha vida como profissional. E quero a Deus que essa profissão possa deixar muita gente feliz, como eu, o Nelson e o Luizinho aqui. Que Deus os abençoe sempre nessa jornada tão importante. Roberto, em nome do Simprofarf, eu sempre, todos os podcasts, eu faço questão de destacar o Nelson, que ele não aparece, ele está atrás das câmeras, tá? Ele é o mentor intelectual da gente iniciar essa ação aqui para preservar a memória do representante. Então, mais uma vez, Nelson, obrigado. Espero que um dia eu aprenda a fazer o podcast certinho. E em nome do Simprofarf, eu gostaria de agradecer a tua dedicação, do tempo, de ter saído aí de Bebedouro, vindo até aqui, passar essas informações. E mais uma vez, do fundo do meu coração, parabéns por essa ação que você tem, que é tão digna aí e que sirva de exemplo para muita gente. Muito um obrigado. Beijo para você também agora. Muito tá? obrigado. E que o podcast aí pode continuar por muitos e muitos Se anos. Deus quiser, se Deus quiser. Com essa missão. Essa câmera aqui, Como? Faz Um tchauzinho, beleza? Um grande Obrigado a abraço. todos. Abraço. É isso.